Fala, abduzidos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Um episódio extra aqui para vocês, atendendo a pedidos, principalmente dos nossos membros lá do grupo. Sempre que tem um caso recente, né, eu procuro esperar as coisas acontecerem, o desenrolar das investigações, mas é importante também trazer, né, em formato de notícia para a gente se inteirar do que está acontecendo juntos, tá? Espero que vocês curtam. Hoje tem aqui ao meu lado novamente ela, Ana Franzini, que já fazia muito tempo que não aparecia. O pessoal tava com saudade dela. Então, falei, hoje você. Porque tem uma coisa, né? Agora ela é editora-chefe lá da nossa página do Facebook, que já existe há bastante tempo. A gente está priorizando agora os conteúdos lá em formato de texto, né? Então a Ana está cuidando disso. E como ela está por dentro de todas as notícias criminais, é ela que está por dentro do que está acontecendo com o caso da Larissa, lá de Ribeirão Preto, não é? Isso, Professora de Pilates. E a exatamente. gente vai conversar com vocês hoje para, enfim, atualizar, saber como é que tá esse caso aí, se desenrolar. Mas antes, muito bem-vinda novamente, querida. Obrigada. Oi, pessoal, que saudades que eu tava de aparecer aqui. Eu sempre recebo mensagem no grupo de membros, no meu Instagram, pessoal com saudades. Eu espero conseguir fazer mais vezes vídeos assim. E comenta aí se vocês gostam também, né, desses casos mais recentes, casos que a gente não tem tanta informação, mas que dá pra gente conversar bastante sobre eles. Então, acho que é bem bacana esse formato. Tô gostando muito de fazer isso na nossa página do Facebook, de atualizar vocês lá com notícias. Enfim, a gente posta, sei lá, uns 15 conteúdos por dia lá, entre vídeos e notícias também. Então, também não deixem de curtir nossa página lá. A gente vai se adaptando aos conteúdos, né? Na verdade, a gente Exato. sempre postou vídeo lá, mas Titio Zuki mudou, não sei por quê, e a gente tem que se adaptar, não é? Sim. E novidade agora, né? Vocês já perceberam, mas eu vou falar, né, que agora ela também tá ruiva, né? É porque existe, desde que o mundo é mundo, existia os contadores de história, e entre eles, reza a lenda que precisava ser ruivo para que nenhuma maldição caísse sobre as terras daquele contador. Tô brincando, mas todo mundo agora tá Não, True mas não é crime. por isso, né, que todo mundo é ruivo. Até tava falando disso com a Ju Cassini ontem, que a gente se encontrou com ela, que o Marcos gravou uma coisa super legal. E aí eu falei assim, nossa, eu vou ficar ruiva amanhã, né? E aí, assim, todo mundo acha que é só porque tá no mundo de true crime, Não, né? nada a ver. E ela falou assim, eu não sei o que aconteceu, que tá todo mundo ruiva nesse mundo, de true crime, né, nesse nicho. Mas no meu caso, não. Eu tava, né, bem loira, e meu cabelo estava bem ruim, eu não sabia o que fazer mais com ele, tava judiado. E aí o cabeleireiro me sugeriu pintar o cabelo, né? Assim, tingir mesmo, pra dar uma melhorada aí na qualidade. E aí eu fiquei pensando, o que que eu vou fazer, né? Tá mais ruiva que Então, eu agora. vamos lá. O Pintei meu tá parecendo que tá hoje. preto, eu precisava jogar uma luz aqui, ó, porque Então, o seu tá brilhando aí de longe. Eu tá. gostei, ficou bom. O que que vocês acharam? Comenta aí. Então é isso. Antes da gente começar a história, então, né, pra gente já se concentrar aqui, vamos fazer o ritualzinho aqui do canal, né? Curte, comenta, e o comentário pode ser, como sempre, um emoji. E se puder, entre pro nosso clube de membros, que é muito importante. Vocês não têm noção, porque os membros são os pistões aqui que tocam esse canal, entendeu? Então Fora tem aqui, que. né? A gente tem um grupo muito legal lá dos Se membros. A você gente se tornar troca membro, muita ideia lá. você pode entrar lá no nosso grupo, que, olha, eu vou falar, não vou falar nada. Como é que Tem tem o meme lá do grupo? Oi, eu sou. o Cleo. Eu sou o Cleo. Oi, eu sou o Cleo. Vários memes lá, vocês vão gostar muito. O pessoal é muito gente boa. Trocação de ideia total. Se você não gosta muito de conversar em grupo, Não, às vezes eu passo, sei lá, algumas horas sem pegar no celular, que eu olho o grupo lá, 500 mensagens, eu falo, gente do céu, como vocês conversam? Então, tem que gostar de bater papo. mas é isso aí então, galera. Feitos aí todo o ritualzinho do engajamento, vamos conhecer essa história, né? Vamos aos fatos hoje, sem vinheta mesmo, porque tá nesse clima aqui de live, né? Muito embora esteja gravado, mas a ideia é essa, tá? Então, Isso. eu sou espectador hoje aqui da história também, porque eu não estou por dentro, eu só sei que é um caso de envenenamento que possivelmente envolve pessoas muito próximas, não é? Mas Exatamente. podemos conhecer o caso juntos aqui com a Sim, e se senhorita você Ana. quiser me interromper para perguntar alguma coisa também, fica à vontade, tá? Interromperei. É um caso muito recente, mas eu vou contar um pouquinho sobre a vida das pessoas ali envolvidas nesse caso, né?
A vítima da nossa história é a Larissa, de 37 anos, que era uma professora de Pilates na cidade de Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. E ela estava casada com um médico ortopedista, o Luiz, de 38 anos. Já estava junto com ele num relacionamento há 18 anos. Então eles estavam juntos há muito tempo, né? E aí a Larissa começou a desconfiar que ela estava sendo traída, porque ela encontrou dentro do carro do Luiz uma caixinha com alguns brinquedos sexuais e algumas rolhas de vinho com datas. Então ela achou aquilo muito estranho, né? Parece-me também que ele tinha feito uma viagem a trabalho. E ela já estava desconfiada que ele não estava sozinho nessa viagem. Ela tentou fazer várias chamadas de vídeo com ele e ele não atendia. Então, isso ela comentou com uma amiga, que ela estava desconfiada. Então, certo dia, no começo de março, mais precisamente perto do Dia da Mulher, ela seguiu o Luiz e viu ele entrando em um prédio acompanhado dessa mulher e filmou. E ela mostrou para ele, né? Confrontou ele, perguntou da traição. Tudo isso é relatado de acordo com as amigas dela, prima, que contaram isso para a polícia depois, tá? Então ela E confidenciava isso para as pessoas próximas. sim, confidenciou, né, no caso, isso aí. E ele ficou super bravo, falou que ela tava louca e que ele ia quebrar a casa inteira. Aconteceu essa briga, mas aí passou. E aí, no dia 22 de março, ela é encontrada morta na casa dela. O que acontece? O Luiz chega em casa, era um sábado, não foi divulgado o horário que aconteceu isso, mas ele chegou e começou a chamar por ela. E não estava encontrando, ela não estava respondendo. Até que ele encontrou ela caída no banheiro, já desfalecida. Então ele, por ser médico, já começou a fazer a reanimação nela. Pegou ela, colocou ela na cama, começou a fazer a massagem cardíaca e ligou para a emergência. O SAMU chegou no local e já constatou o óbito. E, inclusive, ela já estava com uma rigidez cadavérica quando o SAMU chegou no local. A morte foi encarada como morte suspeita e aí foi fazer os exames, né? Então, até então, não se tinha nenhum laudo, nada. Tava Então, do momento da descoberta da traição até a data do falecimento dela, pouquíssimo tempo, né? pouco tempo. E segundo uma amiga dela, eu vi uma entrevista de uma amiga, ela falou que a Larissa não queria se separar, ela gostava muito dele, apesar deles já terem assim alguns problemas no relacionamento, já serem um pouco distantes. Segundo essa amiga, ele era uma pessoa muito egoísta, né? Mas ela não queria se separar. Então, não sei ao certo que rumo, né, teria tomado isso. Se ele queria o divórcio pra ficar com essa outra pessoa, enfim. Só sei que aconteceu isso e ficou por isso mesmo, né? Foram fazer os exames e tal. E o laudo saiu ontem, Ontem, dia 6 de 6 de maio. de maio, isso. E ela continha chumbinho no organismo, então ela foi envenenada. E aí o Luiz foi preso e a mãe dele, a Elizabeth, também foi presa. Por quê? Eu já vou contar pra vocês por que que ele e a mãe foram presos suspeitos de terem envenenado a Larissa. A Larissa estava passando mal, começou a passar mal uma semana antes do dia 22 de março. E toda vez que a sogra dela ia na casa dela, ela relatava pra amiga, pra essa amiga que ela confidenciava. Ela contou pra essa amiga que ela passava mal, ela tinha diarreia quando a sogra ia lá. E a sogra tava levando umas sopas pra ela. Então, tipo assim, o negócio ia aumentando. A sogra ia, ela tomava a sopa e aí ela passava mal. Ela vomitava, ela tinha diarreia, ela se sentia muito mal. Inclusive, em uma das últimas mensagens que ela mandou pra essa amiga, ela fala: Nossa, amiga, achei que ia morrer. Mas eles estão cuidando de mim. A minha sogra veio aqui, trouxe o remédio que o Luiz tinha passado pra mim. Então, assim, o marido tinha medicado ela pra Tem ela até melhorar. print disso aí, né? Tem Eu vi esse print. print. A gente coloca aqui. E assim, tinham muitas coisas estranhas e suspeitas, né, nisso tudo. Na noite anterior, a polícia acredita que o Luiz estava tentando criar um álibi, porque na noite anterior ele foi ao cinema com essa amante. Então, a última pessoa a ver a Larissa viva, com vida, foi a Elizabeth, a mãe dele, a sogra. Então, mas eu ouvi, eu não sei se eu vi uma reportagem ali comentando que a mãe do cara, ela tinha até comentado com a Larissa que, homem trai mesmo, vida que segue. Eu vi um vídeo, de pessoa comentando isso, que a Larissa chegou a ter uma conversa, eu acho, com a sogra dela sobre isso. Entendi. E ela falou isso aí, tipo, esquece, vai, homem trai mesmo.
Tá É. passada de pano. É aquela história que eu sempre comento nos casos, né? Eu fico pistola às vezes com, né, falo umas coisas do assassino e também a gente presta as condolências à família da vítima e eu sempre digo assim, ó, a família da pessoa que matou também tá numa espécie de luto, porque nunca se espera que você tenha um assassino dentro de casa, né? Mas, eventualmente, acontecem casos onde a gente vê a família, de alguma Acobertando, forma, tentando, ajudando. né, passar pano, contornar a situação, o que é bem lamentável, né? Na Bizarro. verdade, eu acho que a maioria dos casos as famílias tentam passar pano, né? Não, acho que não. Tem algumas que reconhecem a merda Sim, que não, foi feita tem e várias que óbvio que a reconhecem. pessoa não vai falar assim, não, bota meu filho na cadeia lá e eu espero que ele morra lá. Não, mas tipo, reconhece, né? Fala assim, ó, eu Ele sei que ele vai fez um pagar pelo mal erro muito dele. grande e agora vai ter que pagar. Exatamente. Mas eu tô comentando, não tô falando especificamente desse caso, Sim, esse mesmo não. porque a gente não sabe, a investigação tá em andamento ainda. Então, mas assim, uma outra coisa suspeita que aconteceu foi que 15 dias antes da morte da Larissa, uma amiga da Elizabeth comentou com a polícia, né, logo depois que aconteceu isso com a Larissa, obviamente, que a Elizabeth ligou pra ela, essa pessoa é fazendeira, e ela ligou perguntando se ela tinha chumbinho lá na fazenda dela. E ela falou que ela não tinha, e a Elizabeth perguntou então onde ela comprava. Então, essa amiga falou que não sabia, ela não ajudou a Elizabeth. Ah, ligou pra amiga da Elizabeth, da sogra, né? Isso. Ah, tá, entendi. Nossa, mas. Então, assim, ela já estava atrás dessa substância. Então, a polícia está investigando onde isso foi comprado, como ela conseguiu, né, o veneno. Mas até então são provas circunstanciais, assim, né? Apesar de Uhum, que. sim. Complicado, né? Mas. E aí tem uma outra coisa que aconteceu ontem também, né, depois da prisão dos dois, da prisão preventiva, é que em fevereiro deste ano também, a irmã do Luiz morreu de infarto. Uma mulher de 42 anos. E a pessoa que estava ali ao lado dela nesse momento era a mãe dela, a Elizabeth, a mãe do Luiz. Ela que ligou pro SAMU, ela que tentou reanimar a filha. E a morte foi dada como infarto, mas a Natália, se chama Natália, ela não tinha nenhum problema de saúde, era uma pessoa Eu saudável. ia perguntar isso. Então a polícia pediu a exumação do corpo dela para então fazer os exames toxicológicos para ver se ela também contém alguma substância tóxica no corpo dela. Ah, essa E exumação foi então pedida já, mas não. ainda não. Nem começou ainda, Não, né? foi ontem que surgiu essa desconfiança após a prisão dos Ah, tá, dois. mas ainda nem tem a ordem judicial pra fazer a Não, exumação ainda, não. você não sabe? Então, né, realmente é muito estranho. Assim, não é de todo estranho, porque se você olhar aí, assim, senso comum, entre aspas, assim, nos, nos portais que falam de saúde, etc. e tal, eles dizem, não sei se para mulher também vale, mas para homem dizem que a idade é dos 40 até os 50 mais ou menos é um Sim, é período perigoso, crítico, né? né, de, Aham. de Sim, pra ataque mulher também. cardíaco, Pra essas mulher coisas. é grave também. Mas, diante das circunstâncias, né, Tudo tem que talvez ser seja investigado. prudente mesmo, né, Uhum. dar uma olhada aí, até porque é, se tava com a pessoa lá, né, pode ser uma coincidência só, mano. Bom, vamos lá, pessoal. Tem atualização já, tá? Dia 8 horas da manhã. Tô editando o vídeo para subir até a hora do almoço e já. As notícias é assim, né? Caso recente, como eu comentei lá no começo, é assim mesmo. Então vamos lá, eu organizei aqui as atualizações para vocês. Sobre a exumação que a gente comentou aí, né, do corpo da irmã, não será necessária, segundo informação oficial. Ela perdeu a vida em fevereiro, né, de 25. Só que havia sangue e material genético foram colhidos à época da morte e esse material será enviado então ao Instituto Adolfo Lutz em São Paulo para análise de chumbinho. Outro ponto aqui é o horário da morte e também da rigidez cadavérica da Larissa. O SAMU foi acionado às 10h40 do dia 22 de março de 25. Só que a Larissa já estava em rigidez cadavérica, então se acredita que ela já estava sem vida há aproximadamente 12 horas do momento que foi feita a necropsia. E, segundo informação oficial, o envenenamento teria sido gradual e não todo de uma vez naquele dia que ela perdeu a vida, tá? Porque a necropsia revelou pouca quantidade de chumbinho no estômago da Larissa no dia, indicando então que ela foi envenenada aos poucos, ao longo de dias. E isso explicaria então os sintomas de mal-estar constantes, né, como diarreia e vômitos, que estavam sendo relatados pela Larissa antes da morte. Bom, aí nós temos aqui uma mentira do marido,
sobre um suposto plantão. O marido alegou que ele estava de plantão na noite do dia 21, só que ele foi flagrado com a amante em um cinema de um shopping, tá? E, inclusive, existe uma foto que poderia confirmar esse momento, sugerindo que ele realmente teria mentido para Larissa para criar um álibi. Bom, sobre a visita, então, da sogra, tá aí também o depoimento dela. Vamos ver aqui. A sogra teria visitado a Larissa na noite do dia 21, por volta das 9 horas da noite, após a Larissa reclamar de mal-estar por comer algumas uvas. Vai vendo. Segundo a sogra, então, a Larissa estava bem disposta quando ela saiu de lá perto da meia-noite já. E no dia seguinte, sem contato com a Larissa, a sogra então teria pedido que o Luiz fosse até o apartamento deles para checar o que estava acontecendo. Depois disso, então, aconteceram algumas postagens bem suspeitas nas redes sociais do marido, tá? O marido mantinha um Instagram profissional. Ele postava as coisas dele ali da profissão, tá? Só que após a morte da esposa, da Larissa, ele começou a postar fotos dela com declarações de amor, né? Tava sentindo saudade, enfim, fazendo um monte de textinho bem sentimental. E diante dos questionamentos que surgiram em decorrência desse comportamento anormal, digamos, né, que fugia à rotina das postagens dele, o marido fechou os comentários da rede social e apagou algumas postagens. Sim, e aí a polícia foi até o apartamento do Luiz na semana da morte da Larissa para fazer uma busca no apartamento, enfim, pegar celular, fazer a investigação, né? O trabalho da polícia. E quem estava lá no apartamento, já praticamente morando lá, era a amante. Amante. Então, e tudo isso foi criando, né, como você fala, as camadas ali da O elo suspeita, o elo. da corrente criminal. Exato. Mas essa amante aí não tá nem sendo cogitada ainda como Tá, o suspeita. celular dela foi apreendido Ah, também, tá. mas não se sabe se ela tem envolvimento ali, se ela ajudou no álibi, porque eles foram ao cinema, né, na noite anterior. Então, Ah, tá. É. Assim, o que eu falei aí de que a sogra sabia da traição, eu ouvi num vídeo, tá? Eu falei que eu tô me lembrando aqui, acho que foi um vídeo de rede social mesmo que eu vi, a pessoa falando isso aí. Então também não tenho como cravar essa informação aí, mas se ela é real, será que tava vendo ali um acobertamento nesse sentido também? Você fala, ah, filho, legal essa menina aí, hein? Esse lado B que você tá saindo aí. Então, então tudo isso é especulação, né? A gente tem que aguardar agora a investigação. quando você conta aí, deixa eu confirmar essa informação aqui. Pode seguir aí que eu só vou ver se se a Eu sei sogra. que hoje ela deu uma entrevista, a Elizabeth, ela passou por audiência de custódia hoje e ela falou que ela passou mal, na verdade, ontem, estava internada. Enfim, aí ela passou a noite na delegacia e depois ela apareceu falando que isso que estavam supondo e falando dela era um pecado, porque ela não tinha feito nada. Então, era esse aí mesmo? Esse caso? Ué, Aí a é. notícia nova aí agora, de Olha lá, agora, 6 da acabou de tarde. sair. Professora envenenada vivia crise no casamento e era vigiada por marido, diz amiga. Entre aspas, tinha rastreador no carro dela. Vamos ver aqui o que fala essa matéria. Antes de ser encontrada morta em Ribeirão Preto, a professora Larissa Rodrigues, de 37 anos, vivia um casamento em crise e uma rotina constantemente monitorada pelo marido, o médico Luiz Antônio, afirma a empresária Maísa Ramos, amiga da vítima. Segundo ela, há pelo menos um ano e meio, o marido, né, que foi preso com a mãe dele, Elizabeth, por suspeita de envenenamento na morte, não saía nem Viajava. viajava mais com a esposa, mas fazia questão de saber onde ela estava por meio de rastreamento no telefone celular. Ou seja, é um verdadeiro caso de obsessão, possessão até, né? Então, No sentido de, tipo assim, eu tô traindo, mas você não pode fazer nada, tá? uhum. Porque você é minha propriedade, mais ou menos isso. Aqui, entre aspas, aqui, eu acho que é essa amiga que afirma, ó, ele era ciumento, ciumento a ponto de colocar rastreador no carro dela. O ano passado, ele descobriu que tinha o ano passado, ela descobriu que tinha um rastreador no carro dela, sendo que era uma menina que saía de casa para o trabalho, do trabalho para casa e para academia. Disse essa amiga aí, tá? Que tá. Falar em amiga, toda a suspeita recaiu no marido e na sogra por causa desses depoimentos dessas amigas, então. Muito provavelmente, Porque a né? polícia ia suspeitar disso não. Tipo assim, encontrou a mulher desmaiada lá, morreu. Poderia muito bem ter dado um laudo de novo de ataque cardíaco e vida que segue, né? Aham. Por que que a morte já foi encarada como suspeita, né?
Foi por causa disso, será? Eu acredito que sim, né? Por essa informação da amiga da Elizabeth, que a Elizabeth ligou pedindo Ah, pelo tá, essa exame pessoa aí. toxicológico também, né? Porque Então, mas se não sim. tivesse dado nada no exame toxicológico, Então, mas por que pediram um exame toxicológico? Quando uma morte é tida como natural, os caras mas não pedem não é isso. natural, uma mulher de 37 anos, uma morte natural. É, estranho. Deixa eu ver o que fala. O médico disse que a encontrou caída, como você comentou, no banheiro, né, desfalecida ao chegar em casa. E por ser um profissional da saúde, fez ali as tentativas de reanimação e tal, mas não conseguiu. O serviço então chegou, né, o SAMU, e constatou que ela perdeu a vida ali mesmo. Inconclusiva, a autópsia apontou que a professora teve problemas no coração e no pulmão. Então, isso Ah lá. eu já li que é um negócio, não sei o que, de cogumelo, que daí já dá a suspeita de envenenamento. Então, eu acredito que por isso que talvez tenha sido feito o toxicológico, entendeu? Tá. Aí o laudo toxicológico confirmou a presença de chumbinho no organismo, o que aumentou a suspeita de envenenamento. Hoje, hoje não, aliás, na terça, ontem, né? Dia O 6. médico e a mãe dele foram presos temporariamente por suspeita desse homicídio. Suspeita A de imprensa homicídio qualificado. já tá chamando de homicídio qualificado, né? A Polícia Civil ainda investiga as motivações do crime e a origem do chumbinho. É aquela história, né? Circunstancial, mas misericórdia, né? Fumaçona saindo braba. Tem mais informações aí sobre o relacionamento deles lá. Maísa conta que conhecia a Larissa, Maísa é amiga, tá? Há mais de 12 anos e que desde o início do relacionamento do casal estranhou o tipo de brincadeira que o médico fazia com a professora, mas que a amiga considerava a postura dele normal. Olha só, entre aspas aqui o que essa amiga diz, tá? A gente chegou a viajar em casais, a gente chegou a ir para alguns lugares, passar o Réveillon, para um morro de São Paulo e até aí ok. Ele era meio abusivo com ela, fazia umas brincadeiras meio sem graça, tipo tirar sarro um pouco da aparência dela, desfazia um pouco dela, um jeito meio escroto, mas até aí ela negava, falava que era o jeito dele mesmo. Os maiores sinais de que o relacionamento estava em crise foram percebidos por ela há cerca de 1 ano e meio, quando o médico começou a fazer um curso de pós-graduação em São Paulo, e segundo o que eu ouvia da professora, ele passou a ter um comportamento mais distante. O que me chama a atenção no estudo aí é esse período, né, de tempo. Dá a sensação, para ter acontecido, né, supostamente um homicídio aí, essa chama do desdém, eu acho que já estava queimando fazia tempo, Sim, viu? porque ela vai falar da viagem lá, quando ele foi fazer a pós em São Paulo. Eles saíam, viajavam, iam a restaurantes, faziam programas de casal. E depois que ele foi fazer a pós em São Paulo, ele não fazia mais nada. Não viajava, não saía com ela, de jeito nenhum. Sempre reclamando de dinheiro, falava que não tinha dinheiro, que não dava. E assim, ela foi ficando super triste, super chateada. A gente saía, chamava ela e ela tinha que ir sozinha, porque ou ele ficava em casa ou deixava ela sair sozinha com a gente. Ou ele estava na pós, mas nunca mais eles andavam juntos, nunca mais. Esfriou qualquer coisa que tinha entre eles ali. Mas aí aqui é meio estranho, porque ela disse que o marido era controlador, possessivo, e aqui do nada deixava a mulher sair sozinha. Então, mas ela saía sozinha com um rastreador no celular, No carro, né? no carro, então assim, sozinha, mas ele tava de olho, né, supostamente. E acredito que por isso talvez que ela tenha suspeitado da traição também, né? Porque o cara foi se distanciando, foi não querendo mais estar com ela. Então aí já acendeu a luzinha na cabeça dela sobre a traição. E depois de ter encontrado as coisas no carro dele, aí ficou meio que evidente. E a Larissa começou aquela definhar emocionalmente, né? Vendo o Sim. casamento ir pro ralo, até tentando dar uma segurada e tal, mas o cara tava Sim. em outra, definitivamente. Galera, e assim, fazer um disclaimer aqui. Tudo isso baseado está sendo noticiado, tá? Vocês sabem Sim. que eu sempre reforço isso aqui com vocês, porque é importante. Ninguém aqui, nem eu, você é repórter investigativa? Não. Não. Então a gente fala e traz aqui para vocês as atualizações. Sim, Essa, inclusive, é do G1 agora, né? faz Acabamos 2 de ver. horas que acabou de sair essa notícia, entendeu? A gente tá gravando aqui agora, dia 7, né? Quarta-feira, 9h35. Então, é com base no que tá saindo aí na mídia. Óbvio que vai ter muita areia aí. Muita areia, não, muita água para passar debaixo dessa ponte aí. A gente vai mantendo vocês atualizados, mas quero reforçar tudo com base no que os excelentes repórteres investigativos fazem, tá? Então é importante dar os Exatamente, créditos sim, com pros certeza. caras. Inclusive, Não, deixa eu ver tem aqui. várias fontes aqui
G1, as informações que eu peguei, Cidade Alerta, SBT News, É. Essa Metrópole, matéria aqui, lá do G1 de Ribeirão Preto e Franca, não tem, né, o mas não nome. tem o jornalista que assina. Enfim, mas foi tudo baseado nisso, todas essas informações, inclusive tudo que a gente coloca lá na nossa página do Facebook, as informações são baseadas nesses canais gigantes aí de notícias, porque como o Marcos falou, nós não somos repórteres nem nada, a gente só tá compartilhando com vocês a informação. Assim como a gente faz com vídeo, né? Os Exato. vídeos, os roteiros são baseados nas Ah. fontes, E as claro notícias que, também. como eu comentei lá no começo, na hora que eu abri o vídeo aqui com vocês, por se tratar de um caso recentíssimo que está se desenrolando hoje, né, apesar de ter acontecido em março, é por isso que esse formato ele é mais informal, assim, né? Formato mais Sim, informal, pra gente ir conversando mesmo e exato. atualizando vocês. Eu gosto bastante de seguir o pessoal lá do Palmeiras Mil Grau, Parmeira Mil Grau, para acompanhar as notícias do Palmeiras, né? E é tipo isso que eles fazem. Eu acho muito gostoso, porque você Sim, coloca ali na hora que você tá tomando um lanchinho, tomando um café e fica ouvindo os caras falar lá sobre as notícias e tal. Eu acho super legal. Então, se vocês gostam também desse formato aqui mais leve, descontraído, no sentido de passar e conhecer a informação junto aqui com vocês, comenta aí pra gente, tá? Que a gente pode, de repente, tornar isso aqui um quadro, trazer aí as atualizações da semana, né? Pra sim. gente conversando, trocando ideia, que é exatamente o que a gente faz lá no Facebook, só que em formato de texto. Então, como a Ana tá mais por dentro aí das notícias que estão acontecendo, a gente pode trazer aqui, de repente, fazer até uma live para ir conversando com vocês, né? Exato, Como é bem mais legal a live, porque a gente consegue é, ler nos comentários, né? ontem a gente tava lá gravando um negócio lá, tava a Ju, a Thelma, né? A Thelma Rocha, que é engraçado que eu tava Não comentando pode lá dar com você fala, spoiler. é, você tá, ela vive isso diariamente, né? Mas eu falei assim, eu tenho medo às vezes até da galera dos grupos, né? Eu comentei que tem o grupo nosso lá dos membros, né? Falei assim, a galera sabe de tudo, cara. Sabe assim, negócio, Vocês são super atualização em atualizados. tempo real, Brasil. Então, Mas duas coisas que eu queria falar só, pra não esquecer. Eu com o Marcos, a gente já faz isso normalmente. Eu vejo alguma notícia assim muito bizarra, a gente tá tomando café e eu conto pra ele, né? Ele fala, nossa, a gente podia estar gravando, né? E contando aqui, dividindo com o pessoal. Então é isso que a gente quer trazer. É um pouco do que a gente é ali na nossa mesa, no café da manhã, no almoço, quando a gente tá sim, conversando e eu falo, nossa, olha isso que aconteceu em tal lugar. Enfim, esse é um ponto, né, que eu queria é. falar. E outro ponto que eu queria só discutir com você aqui, se der tempo ainda, né, se a gente tiver tempo para para continuar o vídeo, é em relação a esse acesso do chumbinho. Esse acesso fácil, porque tá na moda agora envenenar É tudo. verdade, tá acontecendo muito caso de envenenamento, né? O negócio. É, eu acho que é. Deixa eu não Eu falar acho que não. besteira. Eu tava lendo, pelo menos na notícia que eu li, que não é de fácil acesso. Isso aí não se compra em qualquer lugar. Então, assim, isso é uma coisa que talvez tenha que ficar de olho, porque o pessoal tá. É proibido, aparentemente, né? Então, Então, então assim, dá pra saber de onde veio, né? Porque ele é muito perigoso porque ele não, lá, tá vendo aqui? não tem Não tem cheiro, não tem cheiro, não tem sabor. sabor, então a pessoa acaba. Mas fiquem espertos, né, galera? Esse negócio de comer as coisas de pessoas que você não tem muita intimidade aí, o Então, mas negócio esse é. caso, né, da Larissa é um caso, assim, muito triste. Na mensagem, a parte que me quebrou naquela mensagem é: eles estão cuidando de mim. Sabe? A sogra Sacanagem. levando lá a Então, sopa. mas vamos A esperar, gente não porque. sabe, né? Né? Lógico que não sabe, mas, enfim, é muito triste isso, né? Da pessoa confiar. Claro que uma pessoa que você não conhece, você vai receber um alimento ali que você não sabe de onde veio, por favor, né? Não consumam. É um pecado, a gente sabe, desperdiçar alimento, mas E no do caso jeito aí que tá hoje. da polícia confirmar, né? Passar de suspeito para realmente acusados, aí é isso aí que você falou, né? É uma baita de uma Covardia, né? covardia, traiçoeiros pra caramba, né? Porque pessoa completamente indefesa, né? E aí você falou, tá, ela tá de guarda baixada, totalmente desprotegida, falou, tô passando mal pra caramba, aí vem aqui e fala, toma uma canjinha, né? Canja de vó. Uhum. Toma uma É bem. canja aí pra você sarar que vai Então, melhorar. E aí você acaba de matar a pessoa. Recapitulando, o que se sabe até agora, então, é tudo muito incerto, apesar de. uhum. Né, Sim. é difícil, a gente não pode cravar as coisas aqui. Eles são suspeitos, estão presos, mas nada Preventivamente, né? confirmado. Aham. Mais alguma informação que deixa eu passar aí? Não, acredito que seja isso mesmo. Pode ser que até quando esse vídeo for pro ar, que eu não sei quando vai ser, já tenha até alguma atualização, né? Sim.
Eu acho que eu vou tentar postar amanhã já, dia 8, né? Quinta-feira, pra já deixar a galera atualizar. E que eu ia comentar mesmo, o negócio do chumbinho. Aparentemente eu não consegui encontrar nada muito contundente aqui na internet, pesquisando agora, mas aparentemente é proibido. Então eu acho que, não sei se existe, mas deveria, se não existe, um controle rigoroso, tipo não comprar um antibiótico, tá ligado? Você tem que deixar lá a receita assinada e tal, pra você conseguir rastrear quem comprou. Se você tá dentro de uma família e acontece um negócio suspeito desse, você sabe quem comprou esse chumbinho aí, entendeu? É claro, aí você vai falar assim, no mundo perfeito isso vai acontecer, né? Existe aí um mercado paralelo, né? A pessoa vai, se quiser, vai dar um jeito, mas, sei lá, pelo menos dificulta um pouco mais, né? Exatamente, com certeza. Ainda mais com essa alta de casos aí de envenenamento, né? Tem que, isso aí, alguma coisa tem que ser feita, né? Você falou, né, que tá acontecendo muito caso aí. Não virou moda, né? Porque isso acontece desde. Você tá vendo esses livros aqui, ó? É, a Mary Ann Cotton que o diga, né? Ó, Lady Killers. Aqui tem uma coletânea de casos de envenenamento, né? Porque aquela época lá, né, 1800 e pouco, tal, 700 até, era a forma mais comum, né, de se matar. Exatamente. Mais até do que homicídio sangrento. É, mas eu falo que assim, aqui no Brasil, né, a gente nunca teve tantos casos assim de pessoas envenenadas com chumbinho, né? Teve o caso do bolo envenenado lá no sul, que Eu não foi sei se não super. teve, ou se não era noticiado, né? É, também, morria, ai, né? Então, Sei lá, você foi. imagina quanta coisa foi na. Bota na conta do infarto, Sim, entendeu? Então, sim. É, porque pelo que eu entendi, né, também não sou da área médica nem nada, mas parece-me que atinge primeiro coração e pulmão. Então, pode ser que, né? precisaria, se tiver algum médico assistindo a gente, coloca nos comentários aí como é que acontece essa reação aí, né? Por que se causa uma falência múltipla dos órgãos, ou se ataca um órgão específico primeiro. É, eu até tinha deixado aqui, Os deixa eu ver. sintomas, né, dessa intoxicação, porque no caso da Larissa, ela começou a ter diarreia, mal-estar, Vômito, aham. vômito. Então, deve ser um negócio terrível. A ponto da pessoa chegar a perder a consciência, assim, né? Isso é uma Sim. morte bem, sei lá, aflitiva, angustiante. Sintomas aparecem em minutos a horas. Náuseas, vômitos, diarreia, sudorese, salivação excessiva, visão turva e tremores. Isso depende muito da dose também, né? Sim, dificuldade, depois dificuldade respiratória, convulsão, paralisia muscular, bradicardia, né, batimentos lentos, ou taquicardia, confusão mental. Em envenenamento gradual, como suspeitado no caso da Larissa, os sintomas como diarreia e vômitos podem persistir por dias, mascarando a gravidade. Então a pessoa pode morrer por insuficiência respiratória, né, paralisia dos músculos respiratórios, como o diafragma, colapso cardiovascular, alteração nos batimentos cardíacos que podem levar à parada cardíaca, danos neurológicos, convulsões prolongadas ou coma podem ser fatais. É aqui, ó, o cogumelo de espuma, o muco espumoso na boca, observado no caso da Larissa, é um sinal de edema pulmonar, comum em envenenamentos graves. Ah, e foi isso que eu vi no caso do açaí envenenado lá. Foi que a mulher comeu por 3 dias, parece o açaí. Lembra? Eu comentei com você. Que o bebê também comeu a granola e acabou morrendo. Um bebê de 8 meses. Ela comeu e aí no hospital a boca dela começou a espumar. E aí os médicos suspeitaram de envenenamento. Então no caso da Larissa, esse foi o alerta. Acho que sim. É, que foi o cogumelo de espuma. Tá. Então não tem nada a ver aquilo que eu falei, né? Que precisaram da confirmação. A confirmação das testemunhas, entre aspas, aconteceu devido a essa constatação médica mesmo. Se o corpo dela foi encontrado lá. Você comentou também que o marido tentou reanimação nela, né? Pelo Sim. fato dele ser médico e tal. E ele não viu essa boca espumando, hein? Então. Tudo muito estranho. Tudo muito estranho. Mas agora tá respondido aí. Não tinha essa Então, informação. eu não tinha entendido o que que era. Lembra? Eu falei isso aí, mas eu não tinha entendido o que que era esse cogumelo de espuma. Eu fiquei, nossa, mas o que que é isso, né? E agora que eu entendi que ele é o muco espumoso na boca. Então, provavelmente isso já acendeu um alerta ali no momento, né, da Tá autópsia. resolvido. Se realmente ela tava com isso aí no corpo, né? Foi daí que surgiu as suspeitas. Sim. Mas, como chegaram nos suspeitos, aí sim, foi através das mensagens dela Eu acho pra... que aí, felizmente, as pessoas que tinham conhecimento do que estava acontecendo ali nos bastidores Foram até a polícia. falaram, né? Felizmente, porque poderia também ficar quieto, né? Mas é isso então, galera. Por enquanto é o que temos. Aguardemos então e vamos atualizar vocês. Muito obrigado pela companhia, paciência. Espero que vocês tenham gostado desse formato.
Pra gente que produz conteúdo é muito legal, muito orgânico fazer isso. É muito Deixa nos gostoso. comentários se vocês gostaram. A gente cria um quadro aí, de repente, com as notícias da semana, tá bom? É isso aí. Obrigada, pessoal. Adorei estar aqui mais uma vez. E eu tô sempre por aqui, tá? Tô só nos bastidores. Às vezes eu não tô aparecendo, mas tô sempre por aqui. É isso. Pode mandar mensagem, a gente vai se falando. Um beijo. Um beijo da Ruiva. Beijo do Rui e até o próximo episódio.